continuando aqui, retomando um pouquinho, né? Quando a criança compara determinadas palavras estáveis, né? E ela percebe que as letras podem se repetir, tanto pode ter letra A no meu nome, quanto no nome do André, pode ter a letra R no meu nome, quanto no nome do André, né? Quando ela começa a observar isso, é importante que ela tenha esse entendimento. Letras podem ocorrer em palavras diferentes, apresentando-se na mesma posição ou em posições distintas, né? Isso é o que eu falo para vocês, nós precisamos ensinar as crianças. Para nós isso é óbvio, mas para elas não é, tá? Bom, outra situação também que eu acho importante a gente colocar é quando ela analisa letras que aparecem em cada nome ou em outras palavras estáveis que ela está realizando a comparação, né? Pode descobrir que certas letras estão muito presentes nas palavras de nossa língua e que outras nem tanto, né? Ela pode ver que certas letras aparecem apenas em nomes estrangeiros e que letras como que, né? Não aparecem sem outras como o. Então, se eu vou ensinando isso para ela, partindo das palavras que ela já estabilizou, tem sentido, tem significado, é mais fácil ela compreender. Então, ela vai se apropriando de uma coisa em cima de algo que ela, de alguma forma, ela já estabilizou dentro da própria cabecinha, né? Então, é como se fosse mais fácil. Quando ela vê uma mesma palavra estável, seja nome próprio ou outra qualquer, escrita com diferentes fontes e com diferentes tipos de letra, cursiva, imprensa, maiúscula, minúscula, é ajudada de alguma forma a construir a compreensão de que letras são classes de símbolos que podem não ser iguais, mas que se equivalem, né? Então, por exemplo, o P cursivo, o P bastão, o P de imprensa, o P maiúsculo, o P minúsculo, sempre é o P. Fisicamente, ele pode ser modificado, né? Mas ele sempre vai ser o P, certo? Deu para compreender? Então, pode ter ele maiúsculo, minúsculo, cursivo, de imprensa, bastão, não importa. Mas sempre ele vai ser o P, ok? Isso é uma coisa também que a criança não sabe e que cabe a nós, enquanto professores, ensinar, tá? Embora essas atividades não precisem ser feitas apenas com palavras que se tornaram estáveis para os alunos, é mais fácil, aumenta a possibilidade de reflexões sobre alguns aspectos, né, da notação escrita em si, quando tem por objeto palavras que eles já estabilizaram dentro da cabecinha e sabem de cor. Aqui tem a situação em que uma criança de 5 anos descobriu um mistério, né? Para ela era um mistério. E ela elaborou a seguinte conclusão. Eita, Maria e Mayra têm as mesmas letras, mas não é o mesmo nome. É 2 nomes. Fantástico, não? Então, né, na verdade deveria ser são 2 nomes, mas aqui está colocado como a criança relatou. É muito legal quando ela observa essas situações. E como que ela vai observar? Se eu partir de rótulos, de palavras estáveis, eu vou facilitar esse processo de reflexão. Então, é importante que a gente faça isso. Eu sugiro a vocês, né, que reflitam um pouquinho, que retomem, né, o PowerPoint para estarem compreendendo bastante, né, a questão das palavras estáveis. As atividades realizadas com as palavras estáveis consideram as propriedades do sistema de escrita alfabética?
Sim, consideram. Como que tem que acontecer isso? É o professor que tem que utilizar essas palavrinhas que já estão estabilizadas pela criança para levar conhecimento sobre o sistema de escrita alfabética, tá? Relate algumas propriedades e como elas podem ser desenvolvidas com as palavras estáveis. Esse exemplo, né, da Maria é fantástico. A criança perceber que para escrever Maria e Mayra, ela utiliza as mesmas letras e que ela só precisa alterar alguma coisinha para que se tornem dois nomes diferentes. Então, assim, o professor ele tem que ser muito esperto. Ele tem que aproveitar de situações reais, onde a criança acha já que domina, para ele poder entrar com os conhecimentos que ele precisa, né? Eu falo assim, o professor hoje, ele tem que ser ninja, né? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho da importância do trabalho com o alfabeto móvel, né? E do quanto a gente tem observado a presença dele hoje nos materiais enviados pelo PNLD, né? Que é o Programa Nacional do Livro Didático, sempre trazendo em anexos esse material, esse alfabeto móvel, porque acredita, né, que é um recurso que o alfabetizador deve utilizar constantemente. E a gente coloca essa questão do trabalho com o alfabeto móvel porque a gente acredita que o fato das letras estarem disponíveis para a criança diminui um trabalho. A criança não precisa traçar essas letras, né? E a questão de diminuir esse trabalho faz com que o foco dela seja maior na questão de combinar essas letrinhas para formar alguma coisa. Futuramente, a gente vai utilizar a cópia, claro, mas aqui, no momento em que a gente está com as letrinhas ali, de alguma forma, na frente da criança, a gente vai ter a oportunidade de permitir ao aprendiz a vivência de um modo bastante rico, de formas que ele vai decidir sobre como escrever as palavrinhas. Na próxima aula, eu vou estar aprofundando nessa situação do trabalho com o alfabeto móvel e com os diferentes tipos de letra, ok? Um abraço para todos e a gente está sempre tentando deixar aí uma videoaula para que vocês tenham mais formas de estarem estudando. Um abraço para todos, ok?